18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h04 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7, 18 horas do ar. Eu e ela, Caribiliano. Boa noite, Carlão. E muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. A gente já começa agradecendo a sua companhia. Valeu. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. É claro, sempre contando com a sua participação. Utilize aí, acione o nosso WhatsApp 994887592. Valendo! A sua participação, a gente quer saber o que você pensa, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Amazonas lidera o ranking de trabalhadores em condições análogas à escravidão. Crise na saúde. Amazonas tem a menor quantidade de tomógrafos por 100 mil habitantes de todo o Brasil. Campanha de sucesso. Mais de 30 mil pessoas já se vacinaram contra a gripe em Manaus. Polo Industrial de Manaus tem faturamento recorde, mais de 170 bilhões de reais. Legal, 6h05, mais uma vez, boa noite. Obrigado pela sua companhia aqui em 100,7. Vamos conferir esses e outros assuntos, os destaques desta quarta-feira, 4 de dezembro de 2024. No ar para você, mais uma edição. 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, que a saúde pública do Amazonas está na UTI, né? Todos nós já sabemos, todo mundo já sabe, sem né, dúvida, Karine, Carlão, dessa situação aí, infelizmente. E o dado divulgado hoje pelo IBGE escancara aí a dura realidade que os amazonenses, nós estamos enfrentando aí nos hospitais quando precisamos de um. O Amazonas tem a menor quantidade de tomógrafos por 100 mil habitantes de todo o Brasil, Karine. Vergonhoso, né, Carlão? Um estado tão rico, isso é vergonhoso. Mais um retrato do descaso da gestão do governador Wilson Lima, que em 6 anos de mandato, nesse tempo todo aí que ele está como governador, não construiu nenhum único hospital e ainda conseguiu sucatear a saúde pública, que agora quer repassar a gestão dos principais hospitais para uma organização social, a Agir de Goiânia, envolvida em vários escândalos de corrupção e má gestão. Enquanto isso, o que vemos são filas intermináveis nos CIRGEG, hospitais lotados e sem insumos, além de profissionais de saúde que estão aí sem receber salários desde setembro. Isso é muito triste. A saúde do Amazonas, que já foi referência, inclusive, para o Brasil, hoje amarga números vergonhosos e uma situação aí que se observa bem caótica, Karine. Terrível, Carlão, e não é só falta de tomógrafos, a gente sabe, noticiamos quase sempre aqui no 18 horas. Imagina, com os equipamentos da saúde precários e sem investimentos, a população não consegue fazer exames básicos e não consegue ter o diagnóstico para começar um tratamento adequado. A consequência é um sistema que deixa pacientes à mercê da sorte e piora ainda mais os indicadores do estado. 18 horas. Olha só, o Amazonas é destaque num outro triste ranking nacional, infelizmente aí. Olha só, o estado lidera o número de resgates de trabalhadores em condições análogas à escravidão, segundo dados recentes da Comissão Pastoral da Terra, Karine. E segundo o relatório, Carlão, só agora em 2024, dos 441 trabalhadores resgatados em todo o país, 100 foram aqui do estado do Amazonas e eles estavam trabalhando em áreas de desmatamento e garimpo. A repórter Nathalie Moraes, ela está com esses dados, tem mais detalhes a respeito desse ranking e conversa ao vivo agora com a gente aqui do 18 horas. Boa noite, Nathalie. Essa situação de trabalhadores em condições análogas à escravidão aqui no Amazonas cresce a cada ano, mesmo com toda a fiscalização dos órgãos oficiais, não é isso? É isso mesmo. Boa noite para você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos nossos ouvintes aqui do programa 18 horas. Então, Karime, né, muitos desses casos, né, do trabalho análogo à escravidão estão diretamente ligados aos crimes ambientais aqui da nossa região. E aí, entre eles, né, a gente pode falar do desmatamento, das queimadas, dos conflitos de terra e tudo que envolve a Amazônia, né? Afinal de contas,
a gente tem a maior porcentagem de área verde do mundo, né? Sim. Então, assim, com tudo isso, a gente sabe, a nossa população ribeirinha nem sempre tem a valorização que ela merece e nem sempre ela é paga, contemplada como deveria ser. E aí, o que acontece? Com isso, a gente continua registrando números altíssimos, né? Como você bem falou aí quando estava me chamando, né? Pelo menos dos 441 trabalhadores resgatados em situação de escravidão, 100 foram aqui no nosso estado. Esse é o maior número de pessoas em condição análoga à escravidão registrado no Brasil. É um número que a gente realmente precisa chamar a atenção das nossas autoridades. A gente precisa reforçar, né, as fiscalizações em torno desse trabalho escravo. E essa não é uma situação somente aqui do Amazonas, tá, Karime? Outros estados, como Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, também tiveram casos, números tão altos quanto do Amazonas, mas o nosso estado realmente se destaca pelo número de trabalhadores que foram libertados, especialmente em áreas de desmatamento e de garimpo. Para falar um pouco mais, né, sobre essa triste realidade, nós conversamos com o doutor da Universidade Federal do Amazonas, né, o sociólogo Luiz Antônio Nascimento. Vamos conferir aí o que diz o doutor em sociologia. O resgate desses trabalhadores escravizados no Amazonas denuncia dois elementos extremamente graves. O primeiro é a falta de decência e de moral, a falta de dignidade por conta de, aspas, empregadores que se sentem confortáveis e à disposição de explorar a força de trabalho dessas pessoas sem nenhum pudor. De outro lado, também revela uma ausência de política estadual de combate a essas práticas. Não raro, os exploradores do trabalho, os promotores, aqueles que adotam a exploração do trabalho na área da escravidão, não raro são da mesma espécie que invade terra pública, da mesma espécie que desmata florestas públicas, da mesma espécie que bota fogo na floresta. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala do doutor em sociologia da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento. Como eu estava dizendo, né, Karime, a maioria desses casos, né, de crimes análogos à escravidão estão realmente diretamente ligados aos crimes ambientais. Só para a gente ter uma ideia, a maior concentração de trabalhadores resgatados foram, né, em situação de desmatamento, de mineração, produção de carvão vegetal e também na condição de pecuária. Esses números, né, mostram para a gente a contribuição do agronegócio para esse trabalho escravo, que é para regionalizar, vamos falar assim, do trabalho dos nossos ribeirinhos, do povo da floresta, para que todas as vezes que eles são colocados, por exemplo, em situação de garimpo, em situação de desmatamento, muitas das vezes eles são colocados ali naquela condição em troca de um prato de comida e acaba que tudo isso configura esse trabalho análogo à escravidão. O trabalho análogo à escravidão. O que para muita gente aqui na nossa região pode parecer comum, é crime, né? E a gente precisa reforçar, alertar as nossas autoridades para que intensifiquem as fiscalizações em torno de tudo isso. A gente está falando que o Amazonas é primeiro lugar na lista de todo o Brasil. Então a gente realmente precisa dar uma atenção, né, ainda maior, principalmente para as pessoas que vivem nas regiões mais afastadas aqui da nossa capital, Karime, Carlão. Tá certo. Nathalie Moraes, obrigada pelas informações. Beleza, Nathalie, boa tarde. Boa noite. Agora 6h13, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, atenção, vestibulando é com você. O resultado oficial do vestibular 2024 da UEA, que é a Universidade do Estado do Amazonas, para acesso em 2025, será divulgado, atenção, sexta-feira, hein? Anote aí, mais de 12 mil candidatos disputaram 2.000
1.522 vagas distribuídas em cursos de graduação e em Manaus e em municípios do interior do estado, Karine. E a lista com os aprovados vai ser divulgada no portal oficial da UEA e também pode ser consultada, claro, presencialmente no campus da universidade. As provas do vestibular foram realizadas no dia 15 e 16 de outubro. E os cursos mais concorridos, adivinha? Olha. Medicina, Sim. Direito e Engenharia Civil continuam atraindo o maior número de candidatos. Olha, Karine, o vestibular desse ano contou aí com uma maior participação de candidatos do interior. Que legal. Interessante. Muito. Quem for aprovado precisa ficar atentos aí às próximas etapas, que incluem matrícula, né? E, é claro, a apresentação dos documentos exigidos ali. Então fique atento, tá? O cronograma detalhado, incluindo as datas e os documentos exigidos, também está disponível no site da Universidade do Estado do Amazonas, da UEA. Mas é preciso ficar atento mesmo nesses prazos, tá? Porque quem perder a data certinha vai perder a vaga também. 6h14, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, o Polo Industrial de Manaus fechou os primeiros 10 meses do ano com um faturamento recorde de mais de 170 bilhões de reais, Karine. É para comemorar, não é, Carlão? A Suframa disse que esse desempenho já superou todo o resultado do ano passado e mostra que a indústria do Amazonas está em plena recuperação. Além disso, o número de empregos no Distrito Industrial, Carlão, também subiu 8% em relação ao mesmo período do ano passado, refletindo aí o bom desempenho econômico. Karine, agora nós vamos conferir mais detalhes sobre esse bom desempenho do Polo Industrial de Manaus com ela, a repórter Odineia Araújo. De outubro, o Polo Industrial da Zona Franca de Manaus alcançou um faturamento de mais de 170 bilhões de reais, superando todo o faturamento de 2023. Esse desempenho representa um crescimento de 14,19% em relação ao mesmo período de 2023. Além disso, o número de empregos no Distrito Industrial também aumentou. Foram gerados 125.277 empregos diretamente nas fábricas. O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, está otimista com os números e estima que o faturamento total de 2024 deve ultrapassar os 200 bilhões de reais. A Suframa fechou os dados do mês de outubro, no dia 30 de outubro, com números extremamente positivos. O faturamento foi um pouco acima de 170 bilhões, o que nos dá conta de que, ao final do ano, nós deveremos ultrapassar de forma inédita os 200 bilhões de reais de faturamento do nosso polo industrial. As vagas diretas nas fábricas, os empregos diretos, ultrapassaram os 125 mil empregos diretos, gerando aí, portanto, uma diferença positiva de mais de 8% na geração de novos empregos. O crescimento abrange todos os setores industriais e novamente foi puxado pelos bens de informática, com 22,9% de crescimento, segundo Bosco Saraiva, superintendente da Suframa. Os subsetores, o polo de informática continua sendo o primeiro, seguido pelo eletroeletrônico, com o polo de duas rodas colado no polo eletroeletrônico. Portanto, são números muito positivos que nós estamos aqui festejando o sucesso do Polo Industrial de Manaus. Para a Suframa, o novo momento da economia do Brasil e a aprovação da reforma tributária trouxeram mais segurança para manter e atrair novos investimentos para Manaus. Além disso, a logística do Polo Industrial conseguiu impedir que a seca extrema dos rios atrapalhasse a chegada de matérias-primas e a saída dos produtos fabricados no estado, como aconteceu no ano passado. Dessa forma, o Polo Industrial do Amazonas continuou funcionando e manteve sua produção normal. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 17 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Agora nós vamos falar de um dado interessante aí com relação à saúde pública, hein? É que mais de 30 mil pessoas já se vacinaram, Karine, ouvintes, contra a gripe em Manaus, né? Maravilha, viu, Carlão? Isso mostra um aumento significativo de pessoas vacinadas contra a influenza.
gratuita, desde que o imunizante passou a ser disponibilizado para o público em geral, que foi agora, no dia 25 de novembro. Boa. O repórter André Meirelles tem mais informações a respeito do assunto e conversa ao vivo agora com a gente aqui no 18 horas. Boa noite, André. Então, quem ainda não se vacinou pode sim procurar uma unidade pública de saúde para conseguir se imunizar contra a gripe, não é isso? Pode sim, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui na Mix FM, também no YouTube. Olha, pode procurar para se vacinar contra a gripe em 170 salas de vacinação que estão distribuídas nas unidades Tacensa, que funcionam em horário regular, das 8 da manhã até as 5 da tarde, e também no horário estendido, que é de 7 da manhã até as 8 da noite. E para facilitar o acesso ao imunizante, a Prefeitura também disponibiliza 6 unidades que funcionam também aos sábados, das 9 da manhã ao meio-dia. A influenza trivalente protege contra 3 cepas do vírus, influenza A e B, e pode ser administrada com outras do calendário nacional de vacinação. Os endereços e horários de funcionamento estão disponíveis no portal da Secretaria, que é o manaus.am.gov.br/censa. E para ser vacinado, o interessado deve apresentar o documento oficial de identificação, também o CPF ou o cartão do SUS, e se tiver também o cartão de vacina. Essa vacina contra a influenza ela é importante até mesmo para conter o risco de contaminação com a Covid-19. E quem explica melhor para a gente essa situação é a médica infectologista, a doutora Gisele Casado. Vamos acompanhar. Essa época agora é época de vacinação contra a gripe e nós sabemos o quanto é importante o diagnóstico diferencial de síndromes gripais para a Covid-19. Então, quanto maior o número de população vacinada contra a gripe, menor vai ser a procura dos hospitais por sintomas gripais, e isso vai desafogar o sistema hospitalar. E um paciente que já foi vacinado, se tiver sintoma gripal, vai ser realmente investigado contra a Covid-19. Enquanto que aquele que não foi vacinado vai passar mais tempo no hospital fazendo exames para poder saber se realmente é uma gripe por influenza, H1N1 ou Covid-19. Então, vacine-se, porque é muito importante que toda a população esteja protegida contra a gripe. 18 horas. Então tá aí. A gente ouviu a fala da doutora Gisele Casado, ela que é médica infectologista, falando também sobre essa importância aí da vacinação contra a influenza, que acaba sendo imunizante, que ajuda a evitar também a contaminação da Covid-19, Porque muito a gente vive também essa situação da Covid-19, E a Secretaria Municipal de Saúde divulgou que houve um aumento no número de vacinados contra as formas graves também da influenza. O total de pessoas imunizadas no período de 9 de setembro a 29 de novembro, agora deste ano, é 252.435 pessoas, Karime, Carlão. Maravilha, que bom. Você já se imunizou, André? Já imunizei. Tá certo, já tomou sua vacina? Já tomou a vacina da gripe, tá certo. Da gripe já. É isso aí. Você, Carlão? Ainda não. Precisamos, eu também não tomei. Eu tô aqui cobrando, eu também não tomei, não. Precisamos. Legal. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Valeu, André. 18 horas. Agora são 6 horas e 25 minutos. Você está no melhor Mix do Brasil e nós vamos conferir os detalhes, hein? Vamos lá para os bastidores da política amazonense. Política. Com Cíntia Blink, Carlão, que já está aqui ao vivo para conversar com a gente. Boa noite, Blink. Então, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou o nome de mais um secretário para o mandato que começa ano que vem, não é isso? É isso. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E para você que está com a gente na 100.7. A gente já sabe alguns nomes, E não muda dos nomes que estão com ele agora. Então, por exemplo, a gente sabe que Renato Júnior, além de vice-prefeito, ele vai assumir também a Seminf, que é onde ele já estava em 2024. Ele só deixou a Seminf quando realmente era necessário para que ele concorresse junto com Davi Almeida na eleição de 2024. E a gente sabe também do Marcos Rota, que hoje é vice-prefeito e também é da Casa Civil. Ele segue secretário da Casa Civil. O novo nome é o do Clécio Freire, que também segue como secretário de Finanças. Isso foi anunciado durante um workshop da Receita. Então, Davi Almeida mostra que não pretende fazer aí muitas mudanças no secretariado dele. O que ele conseguiu anunciar pra gente até agora são pessoas jogando na mesma posição, Só mudou ali, por enquanto, Renato Júnior passa a ser o vice e Marcos Rota fica só na Casa Civil. Mas nós temos isso de novidade, que o Clécio
assume aí a Secretaria de Finanças, Clécio Freire, que já estava com ele. Então, Davi Almeida está apostando no que ele já tá, no que para ele já está funcionando, já está dando certo. Exatamente. Karime, Carlão. Blink, olha só, parece aí que assim como os vereadores, os servidores da Câmara Municipal agora também vão ter aí um reajuste no mês de janeiro. Procede essa informação? Efeito cascata, né? Procede sim, não é exatamente um efeito cascata, porque não tem lei dizendo que quando aumenta do vereador, tem que aumentar da casa inteira. Mas costuma acontecer exatamente nesse período, que é esse momento, né, de apagar das luzes ali de uma legislatura para outra. Normalmente é quando mexe-se no dinheiro. Quando é fim do ano, mexe no dinheiro normal. Agora, quando é fim do ano e mudança de legislatura, aí tem mais oportunidade de mudança para acontecer. Então, é essa hora que a gente tem que ficar de olho, porque acontece aquela sessão extra, aquela sessão no horário que nunca teve sessão, aí naquele instante vai ter e vão decidir coisas, enfim. E aí, os servidores públicos de Manaus vão ter um reajuste salarial de 4,76. Você já vê a diferença aí, né? Que para os vereadores bate na casa de 30%. Esse caso aqui é servidor público realmente, é aquele que fez concurso para entrar. Alguns são comissionados. E o aumento deles vai ser de 4,76 a partir de janeiro de 2025. Isso significa que os salários vão subir aí. O maior salário da Câmara é de 25,5 mil, vai passar para 26,7. É um bom salário, mas esse é o maior da Câmara. Já o mais barato ali, o mais simplinho, tá em 2,7 hoje e vai passar para 2,9 mil. R$2.900. Isso, de acordo com o que foi a justificativa, é que a inflação, né, aumentou, então tá só corrigindo a inflação, não necessariamente é um aumento, mas é para deixar o salário compatível com os gastos que a pessoa vai ter. 4 e pouco é mais ou menos o que o pessoal da educação teve, né? Isso aí, 4,76 nesse caso aqui. Nesse caso. E Blink, o Tribunal de Contas do Estado pode ter mais um conselheiro em relação à estrutura atual? Pode, e essa história é muito boa. Conta. O que acontece? O Tribunal de Contas já estava prevendo ali uma nova, não é secretaria, mas uma nova pasta, digamos assim, é o Instituto de Controle Externo Ambiental e de Sustentabilidade. Então, mais um cargo para uma vaga. Essa vaga, ela naturalmente seria do Júlio Pinheiro, que é um conselheiro. E essa vaga estaria disponível para um conselheiro ativo ou inativo, ou seja, pode ser um conselheiro aposentado ou pode ser um conselheiro que está ativo ali na corte. Por que aponta-se para Júlio Pinheiro? Porque a gente está falando sobre meio ambiente, sustentabilidade. Júlio Pinheiro tem encabeçado esse assunto não só no TCE do Amazonas, mas pelo Brasil inteiro. Ele quem teve iniciativa de fazer palestras sobre isso, buscar palestras sobre isso para ser apresentada no tribunal. Ele anda com uma cartilha, né, sobre sustentabilidade, meio ambiente e tudo mais, ele distribui onde tem oportunidade de fazer isso. Então, é um assunto que é caro para Júlio Pinheiro. E a partir do momento que ele assumisse esse instituto, que seria algo novo, né? O Instituto do Controle Externo Ambiental e de Sustentabilidade, a vaga dele na corte fica livre. Sim. Vale lembrar que esse assunto não pode se criar um conselho assim, né? Um conselheiro assim do nada, precisa de lei para isso e tudo mais, mas isso já foi previsto, isso já foi aprovado. Teve um pequeno veto do governador Wilson Lima, mas nada que impedisse que um novo conselheiro apareça. Outra coisa importante nessa informação: Júlio Pinheiro, ele vem da cota de vagas da Assembleia Legislativa. Então, espera-se que quem vá substituir a vaga de Júlio, se ele abrir mão e for mesmo para esse instituto, vai ser alguém da Assembleia. Ou seja, a Assembleia Legislativa, aliados de Wilson Lima, estão todos num momento muito agitado, porque a gente está falando de uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas que é vitalícia. Não precisa fazer campanha, não precisa de 4 em 4 anos ficar chateado com alguma coisa, não há risco. Vitalícia. O melhor dos sonhos. Exatamente. Então,
O Júlio, ele não se aposentaria por agora, né? Ele teria aí bastante tempo ainda. Só em 2036 é a previsão dele aposentar por idade. Então, não tem por que abrir mão da vaga por nada. E temos aí em vista o Instituto de Controle Externo Ambiental e de Sustentabilidade. Então, há esses movimentos que podem ser feitos. A gente só vai ver se isso vai concretizar mesmo em 2025, mas tem uma fumaça aí acontecendo, viu? Sim. Eita. Blinca, olha só, tem uma situação aí lá em Maraã, que é um município aqui do estado do Amazonas, que a prefeitura parece que está pagando de 60 a 90 mil reais aí para um médico que não dá plantão e nem registra a presença, inclusive. Como é que é essa situação? Senhor. Exatamente. O que está acontecendo? Se identificou aí esses salários de 60, 90 mil lá em Maraã, e aí isso chamou muita atenção, porque é um médico e ele é diretor do hospital, mas é o maior salário de Maraã. E não há para o Ministério Público que está apurando, foi uma denúncia anônima, a gente não sabe o nome desse médico, não foi exposto, mas a gente sabe que o promotor Marcos Túlio Correia Júnior, ele está investigando esse ato, né? E fala que o que chama a atenção são os valores vultuosos, não há nenhum tipo de ponto de registro de presença e também não tem no hospital de Maraã nada avançado assim na medicina que justificasse isso. Então ele mandou algumas perguntas, né, para o município responder, como por exemplo, como que é feita o registro da presença desse médico na cidade, qual que é o trabalho dele, se ele tem alguma especialização, se ele é médico geral. O último contra-cheque dele também está sendo solicitado. Ou seja, estão verificando ali o super básico, né? De estar ganhando 60, 90 por mês. Por causa de quê mesmo, querido? 1 milhão por ano. Imagina. Gente, eu não sabia nem que essa prefeitura era tão rica para pagar um salário desse, 90 mil. Talvez a prefeitura também não soubesse e a gente descobriu agora junto com o Ministério Público. Então, está sendo investigado. A gente vai ficar de olho para ver qual que vai ser o desdobramento disso, o que o promotor vai encontrar. E conforme a gente tiver mais informação sobre isso, eu vou trazer aqui para você. A gente aguarda. Tem mais algum bastidor? Se você quiser, eu sempre tenho. Por isso que eu tô perguntando. Olha só, a Câmara Municipal de Manaus pretende pegar fogo semana que vem. Ela hoje já teve que cuidar de uma série de projetos que foram votados. Foi pra CCJ, teve aquela reunião da CCJ e dentro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é quem verifica se é legal ou se não é legal, se há legalidade em um projeto ou não, discutiram sobre o aumento do salário dos vereadores, o reajuste, né? E a CCJ aprovou. Sabe o que a CCJ não aprovou? A história lá do Rodrigo Guedes, que queria que eles tivessem 95% de presença. Eita! E que justificasse. Eu sabia que a CCJ não ia mandar essa bomba pro plenário. Mas eles derrubaram. Só que eles aprovaram uma outra que fala assim: o vereador que não concorda com esse aumento tem direito a abrir mão desse aumento. Agora, hein? Aí fica a critério de cada vereador, saber se eles vão aceitar os 8 mil a mais na carteira ali ou se eles vão abrir mão. Eu não quero, mas eu vou aceitar. Poxa, bem chato, né? Porque já aprovou, aí eu não vou aceitar. Exato. Agora sim, vale dizer que quem não aceitar o tal dos 8 mil, esse dinheiro volta pra casa, tá? Esse dinheiro ele não vai ser usado pra, sei lá, para qualquer outra coisa, hospital. Ele retorna para a Câmara Municipal de Manaus e o presidente da vez, há bastidores dizendo que seria Davi Reis, né? E é o mais cotado aí, é quem define para onde vai o dinheiro, se tiver gente abrindo mão. Só para deixar claro que não tem muito pra onde fugir, né? Ou cai na mão do vereador, cai na mão dos vereadores. Vai ser queimado de qualquer jeito. Não adianta. Tá mas ótimo. Enfim, é isso que rolou hoje por lá e semana que vem promete ser bem agitado, tanto a Câmara quanto a Assembleia. Obrigada, Blink. Então, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, 6h32, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Continue aí em 100,7 daqui a pouquinho. Pesquisa revela que 91% dos manauaras planejam aí presentear alguém no Natal desse ano. Detalhes em instantes. 18 horas.
Agora vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã aqui em Manaus. E amanhã é quinta-feira. Com você, Karine. Previsão do tempo. Segundo informações do clima, tempo para esta quinta-feira, a previsão é de tempo nublado com chuva de manhã. À tarde pode chuviscar um pouco, mas de noite sem chuva. A mínima prevista 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 79% e a umidade relativa do ar fica entre 68% e 95%. Mix. Olha, o nosso Rio Negro ele subiu mais 8 centímetros de ontem para hoje. Segue aumentando o ritmo de subida registrada nos últimos dias. Agora a marca das águas lá no Porto de Manaus está em 14 metros e 57 centímetros, hein? Pois é, Carlão, só que nesse ritmo aí, meio que lento, a praia da Ponta Negra vai continuar fechada para banho durante algum tempo até que o nível do rio chegue a 16 metros. Isso, claro, para a praia ficar segura para os banhistas. 6h34 em Manaus. Mix. O Pix ele segue conquistando o Brasil. Eu gosto do Pix, é prático. De acordo com uma pesquisa do Banco Central, ele superou o dinheiro em espécie e é agora a forma de pagamento mais usada por nós brasileiros, Karine. Não tem por onde correr, gente. É fácil, é rápido e não gasta tanto. O levantamento mostrou, Carlão, que 46% das pessoas preferem um Pix na hora de pagar suas contas e nada menos do que 76,4% da população já aderiu ao pagamento instantâneo. Olha só, Karine, ouvintes, para se ter uma ideia da revolução, lá em 2021, quando o Pix tinha acabado de ser lançado, ele era usado por 46% da população. Mas só 17% o apontavam aí como favorito. Ainda tinha aquela, né? Eu inclusive tinha. Hoje, ele desbancou aí não só o dinheiro vivo, mas também o cartão de débito, que aparece em segundo lugar nas preferências, sendo escolhido aí por 26,4% dos brasileiros. É que no início tinha aquela desconfiança, será que é seguro? Será que chega? Será que tá ok? Será que eu vou saber usar? Mas enfim, o fato é que o dinheiro espécie até pouco tempo era líder, caiu bastante, tá? Em 2021, era o meio de pagamento favorito de 41,7% da população e usado por 83,6%. Agora, apenas 22% dos brasileiros preferem o dinheiro em espécie e o uso geral caiu para 68,9%. O estudo ainda mostra que o dinheiro é mais comum entre as pessoas com menor renda, sendo usado por 75% das pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Karine, eu ainda prefiro o débito na hora que eu vou fazer compras, porque é mais rápido. Às vezes você tem uma dificuldade para acessar, né? Mas o Pix realmente é muito bom. Já nos estabelecimentos comerciais, os cartões, olha, ainda tem muita força, principalmente o cartão de crédito. Olha, o crédito também é importante, que é o mais usado na visão dos caixas, com 42% das transações. Sem dúvida. Não dá para negar, né, apesar dessa conta toda, que o Pix veio para revolucionar a forma com que os brasileiros lidam com o dinheiro. É rápido, prático e cada vez mais presente no dia a dia. Mix. Agora são 6h36. Você está no melhor Mix do Brasil, 18 horas com os detalhes desta quarta-feira. Olha só aí, o Samsung Awesome está aí com inscrições abertas para os 16 cursos gratuitos na área de tecnologia que acontecem agora, no mês de dezembro. É uma parceria entre a gigante sul-coreana Samsung e a Universidade do Estado do Amazonas, que é a nossa UEA, Karine. Bom, e as aulas vão ser presenciais na Escola Superior de Tecnologia da UEA, ali na Darcy Vargas, e os participantes ainda recebem certificado de conclusão. Entre os temas dos cursos estão fabricação digital, programação, internet das coisas, inteligência artificial e back-end. A repórter Nathalie Moraes traz pra gente os detalhes. Samsung Ocean abriu inscrições para 16 cursos gratuitos na área de tecnologia, que serão realizados ainda nesse mês de dezembro, em parceria entre a multinacional sul-coreana Samsung e a Universidade Estadual do Amazonas. As aulas são presenciais na Escola Superior de Tecnologia da UEA, localizada na Avenida Darcy Vargas, e oferece certificado de participação aos alunos concluintes. Os cursos abrangem temas como a fabricação digital,
programação, saúde digital, internet das coisas, inteligência artificial e fabricação digital de cursos sobre impressão de escaneamento 3D e microcontroladores. Tem curso ainda de programação para iniciantes com aulas práticas usando a linguagem StarTech. Tem curso ainda de internet das coisas com inteligência artificial, que inclui aí a prototipação. Tem ainda o curso de Back-end com capacitação em Node e Express. As inscrições podem ser feitas através do site www.oceanbrasil.com. Lembrando que todos os cursos são gratuitos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas 38 minutos em Manaus. Agora nós vamos conferir aí os detalhes, né? A situação do trânsito, as principais vias, algumas aí das principais vias de Manaus, com o Karime Leão. Trânsito. Segundo as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, a Avenida André Araújo com a Rua Gabriel Gonçalves, no Aleixo, próximo à Secretaria de Saúde, no sentido bairro Centro, está com trânsito fluindo normalmente. Na Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro, próximo à Fametro, o trânsito intenso com grande volume de veículos. Na Avenida Altaz Mirim, esquina com a Rua Penetração, temos trânsito carregado. Muitos veículos no local, mas sem obstáculos na via. Mix. Olha, hoje, hein? Um homem foi preso acusado de estuprar a sobrinha de apenas 3 anos de idade. E o pai da menina tentou proteger o suspeito. Olha isso é porque é irmão dele, né, Carlão? Olha aí. É um caso absurdo, inacreditável. Segundo informações da mãe da vítima, o acusado, como eu disse, que é o cunhado dela, já possui históricos de denúncias semelhantes e a informação foi confirmada pela própria polícia. O repórter André Meirelles volta a conversar ao vivo com a gente aqui do 18 horas, ele que tem mais informações a respeito desse caso absurdo. Boa noite mais uma vez, André. Então, a mãe da vítima, ela chegou a ser agredida pelo marido, foi isso? Conta mais pra gente, André. Boa noite. Isso mesmo, Karime. Boa noite mais uma vez pra você. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes aqui na Mix FM. A mãe disse aí que foi confrontar o cunhado, que é o suspeito, e dizer que ia procurar a polícia. Foi nessa ocasião que ela alega ter sido agredida pelo marido, né? O irmão aí do suspeito, que o defendeu, acabou defendendo ali das acusações. Ela afirmou ainda que a família deles está tentando manipular a filha dela para negar os abusos, mas ela prefere acreditar na filha, que o tempo todo confirmou aí a criança que foi abusada sexualmente. Esse caso ele foi denunciado depois que a criança relatou para a mãe que estava com a parte íntima machucada, apontando que o cunhado aí dela, né, esse homem de 30 anos, seria o responsável por esses abusos. Segundo a mãe, a denúncia não foi feita imediatamente, isso porque teve aquele medo de represálias e também pela dificuldade de acesso à delegacia, ela informou, né? E apesar da tentativa de intimidação, a criança manteve a versão que foi apresentada pela mãe de que sim, foi abusada sexualmente por esse homem de 30 anos, que é cunhada da mãe e que acabou sendo agredida pelo marido por conta aí que ele acabou defendendo e não acreditando nas acusações. A Polícia Civil aqui do Amazonas confirmou que o acusado, inclusive, já esteve envolvido em outros casos de aliciamento de menores, né, incluindo os próprios sobrinhos. E essas investigações estão em andamento e o suspeito permanece detido ali na DEPCA, que é a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente. Isso enquanto os depoimentos e outras provas também são analisadas, né? Por outro lado, o homem ele nega todas as acusações, ele defende que é inocente e em declaração ao chegar na delegacia ele afirmou que não teve qualquer envolvimento com os abusos atribuídos a ele e que pretende processar a cunhada por difamação. O suspeito disse ainda que conta com o apoio de um advogado para esclarecer os fatos e também limpar o nome, e a gente também procurou aí o advogado de defesa, mas a gente não conseguiu resposta. Karime, Carlão, crimes semelhantes a esse, inclusive nesse ano, de janeiro a outubro, né? Eles foram registrados ali na Delegacia de Proteção à Criança ou Adolescente, que é a DEPCA, que registrou 3.700 boletins de ocorrência nesse período por crimes contra crianças e adolescentes. E quem traz esse balanço de tudo isso que aconteceu é a titular ali da DEPCA, a delegada Juliana Tuma. Vamos acompanhar.
só na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, nós tivemos 12 prisões em flagrante delito e tivemos o cumprimento de 22 mandados de prisão. Isso só na DEPCA, mas teve também prisões no interior. Ocorre que, paralelo a isso, paralelo à responsabilização de prisões, em relação a prisões, não só flagrantes como mandado, nós tivemos também ações preventivas. Tivemos não só crimes sexuais, mas nós tivemos toda a apuração e responsabilização de todo e qualquer tipo de crime contra a criança e adolescente, lesão corporal, violência doméstica, como eu já disse, abandono intelectual, abandono de incapaz. Então, nós tivemos essa autoria desses crimes não só de flagrante, mas também de mandado de prisões, com prisões emblemáticas que nós apresentamos aos senhores aqui, como a prisão do professor de jiu-jitsu, que nós nominamos Armlock, mas ela está dentro da Operação Agnus e foi uma prisão muito simbólica pra gente também. 18 horas. Tá então, Karine, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala da delegada titular da DEPCA, Juliana Tuma, falando, né, desse balanço também da Operação Agnus. Resultou aí em mais de 20 crianças e adolescentes em situação de exploração sexual sendo resgatadas e outras 1.502 vítimas atendidas e a prisão e apreensão de 92 suspeitos, né? É importante falar aqui que os boletins de ocorrência sobre crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes devem ser registradas em qualquer delegacia mais próxima ou diretamente ali na DEPCA, né, que fica localizada na Avenida Via Láctea, no conjunto Morada do Sol, no bairro Aleixo, na zona centro-sul de Manaus. Outro meio de fazer essas denúncias também pode ser pelo número DDD 92 99962 2441 99962 2441, que é o Disque Denúncia da DEPCA, ou o 181, que é o da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, para fazer essas denúncias, caso seja dentro de casa, caso alguém veja isso, né, acabe presenciando, alguma testemunha também pode entrar em contato. Qualquer pessoa pode ligar. 181 é o mais fácil e você não precisa falar o seu nome, não, né? Não precisa nem se identificar, só fazer a denúncia. Fazer a denúncia. 181, qualquer caso, qualquer abuso, qualquer desconfiança que você tenha a respeito de algum crime que esteja sendo feito contra crianças e adolescentes, 181. Denuncie. Exato, é muito importante. André Meirelles, muito obrigada pelas suas informações, pela sua apuração. Valeu, André. Agora 6h45 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Brasil encerrou 2023 com os menores níveis de pobreza e extrema pobreza desde o início da pesquisa do IBGE em 2012. Mesmo assim, os números ainda impressionam. 58,9 milhões de pessoas viviam na pobreza e 9,5 milhões na extrema pobreza. Carlão, esses dados são terríveis e refletem a chamada pobreza monetária, que é quando as famílias não têm renda suficiente para atender às necessidades básicas. O IBGE utilizou o critério do Banco Mundial considerado extrema pobreza, quem vive com menos de R$209 por mês, e pobreza com menos de R$665 por mês. Olha, o estudo mostra também uma melhora significativa. A extrema pobreza atingiu 4,4% da população em 2023, com recuo em relação aos 5,9% do ano de 2022. Isso significa que 3,1 milhões de pessoas deixaram a condição de extrema pobreza. Bom, já a pobreza atingiu 27,4% da população, contra 31,6% no ano anterior. Em um ano, 8,7 milhões de pessoas conseguiram superar essa barreira. Apesar do avanço, o desafio ainda é enorme, já que mais de um quarto dos brasileiros continuam enfrentando dificuldades financeiras graves. Mix. Economia. Muito bem, agora conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar segue acima dos R$6, fechou em queda de 0,13% aos R$6,04 agora. O euro fechou em queda de 0,04% e segue cotado aos R$6,35. O Bitcoin registrou alta de 1,58% e está cotado a R$589.600. E o Bovespa fechou em queda de 0,19% aos 125.800
499 pontos. E levantamento divulgado pelo IBGE hoje revela que esse ano o consumo das famílias brasileiras subiu 1,5% no terceiro trimestre, em comparação com o segundo trimestre deste ano. Já em comparação com o mesmo período do ano passado, esse aumento foi ainda maior. O consumo das famílias aumentou 5,5%. Mix. Agora 6h47, olha só, uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus aponta que 91% dos manauaras planejam presentear alguém no Natal deste ano, hein, Karime? Maioria, né, Carlão? Olha aí que beleza. O levantamento foi feito entre os dias 20 e 28 de novembro. E a repórter Nathalie Moraes volta a conversar ao vivo aqui com a gente, do 18 horas. Ela tem mais detalhes a respeito dessa pesquisa. Boa noite mais uma vez, Nath. Legal. Então, quanto dinheiro esses consumidores aí, quanto de dinheiros esses consumidores pretendem gastar nas compras de Natal esse ano, Nathalie? Boa noite para você mais uma vez. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. São muitos os dinheiros, Karime, assim, né? Tipo, de 100 a 200 reais, pelo menos, tá é o que o manauara tá disposto a gastar para presentear aquela pessoa amada e querida nesse Natal. Confesso que eu já me endividei um pouquinho para presentear quem a gente ama, mas eu tenho certeza, para quem tá nos ouvindo, é uma data, né, que a gente espera o ano inteiro, né? Então, a gente sempre faz aquela economiza daqui, guarda daqui, guarda dali, gasta dali, já gasta o que tudo que iria, né, guardar para o início do ano, mas é uma compra, vale muitas vezes, né, necessária, vamos dizer assim. E segundo a pesquisa da Câmara dos Dirigentes e Lojistas aqui da nossa capital, mais de 90%, né, 91% dos manauaras planejam aí presentear alguém. E é claro, nesse topo aí da lista das pessoas que devem ser agraciadas aí com esses presentes, estão quem, Karime e Carlão? Os filhos, as mães, os cônjuges, pai e também presentear a si mesmo. Eu tenho certeza, Karime, que esse é um desejo seu e de muitos nós, de todos sem nós. Sem dúvida, a família não pode ficar de fora, né? Não, mas presentear a si mesmo é um... Eu com certeza, tá ali Mimimei, exatamente. Está ali no topo da lista de desejos. A gente conversou com o presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas de Manaus, Ralph Assayag, e ele traz mais detalhes. Esse ano o Natal vai ser muito bom. A previsão é crescer 6%. Em torno de 1 bilhão e 600 milhões vai ser gasto no período do Natal. Uma coisa muito importante foi que de quinto lugar veio para terceiro lugar os brinquedos. Primeiro confecções, segundo a parte de calçado e o terceiro brinquedo. Parabéns pelas mães que estão falando, vamos dar brinquedo. Faz uma grande diferença a criança receber um brinquedo. Você que não tem para quem dar, dê para uma pessoa pobre, mas dê um brinquedo também para fazer as pessoas felizes. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala do Ralph Assayag, ele que é presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas aqui da nossa capital. Ele falou um pouco mais sobre esse otimismo do comércio para a data do Natal, mas ele falou também da importância da gente doar e presentear as crianças, né? Que não têm aí, vamos dizer, o direito de ser criança. Verdade, nem toda criança, data, né? Consegue receber um presente, um brinquedo, poxa, vamos dizer assim, muita gente fala assim, não, vou doar uma... Não, gente, criança realmente gosta de brinquedo, né? Criança é criança. E aí a gente falou também sobre essa questão econômica. Afinal de contas, né, a gente reduziu o número de desemprego. Para esse Natal aqui na nossa capital, pelo menos 5 mil pessoas devem ser contratadas até o dia 24 de dezembro. E a expectativa é que muitas dessas contratações que são temporárias possam se tornar contratações fixas. E aí a gente torce, né? E aí a gente dúvida. Conversou com a economista Denise Cassama, que ela fala um pouco mais sobre esse otimismo do setor para o Natal. Vamos conferir. Particularmente nesse ano, a gente tem aí a questão
da redução do desemprego. Então o brasileiro e o manauara, de uma forma geral, estão empregados, portanto têm renda e podem consumir, né? Adultos preferem aí vestuário e crianças, evidentemente, brinquedos. Então acho que vai ser um Natal com boas vendas, assim como foi na Black Friday, porque a economia está bem melhor do que estava um ano atrás. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala da economista Denise Kassama, destacando esse momento positivo da nossa economia. Como eu já adiantei, né? Os manauaras estão dispostos aí a gastar de 100 a 200 reais para presentear ali aquela pessoa amada. E quanto à forma de pagamento favorita, o Pix aparece, campeão, né? Ali na lista dos pagamentos. Já o local preferido para a escolha, né? Desses presentes, os shopping centers também ali aparece no topo da lista, seguido do centro da cidade e também aqueles comércios de bairro. A gente até, né, reforça a Karime, por exemplo, vem lá do São Jorge. São Jorge tem um comércio maravilhoso. É São Jorge? É São Jorge. Legal. E eu sempre que posso compro lá várias coisas no São Jorge. A gente movimenta a economia ali do bairro. E ajuda o pequeno empreendedor, sem né? Dúvida, eu acho importante. Ontem a Nathalie lançou também São Texas, como é que é? Não, Jorge Texas. Jorge Texas, tá, beleza. Todo mundo conhece, Jorge Texas. É isso, gente. Boa noite pra vocês. Obrigada, Valeu, Nathalie. Boa noite. Valeu, Nathalie. 18 horas. Carlão, em reunião nesta quarta-feira, a bancada do MDB no Senado Federal decidiu por unanimidade reconduzir o senador Eduardo Braga, do Amazonas, como líder para o biênio 2025-2026. A decisão foi anunciada em plenário pelo senador Renan Calheiros, de Alagoas. E na ocasião, o senador Renan Calheiros, ele disse o seguinte, abre aspas, o senador Eduardo Braga tem conduzido o partido na sua liderança com muita abertura, assertividade e tem nos representado em todos os momentos no trabalho legislativo. Por unanimidade, a bancada do MDB reconduziu a liderança para o biênio 2025-2026, falou Renan Calheiros. Mix. 18 horas. Esporte. Legal, agora conferindo o mundo esportivo, giro esportivo aqui no 18 horas. E olha só o Fogão, hein? Depois de conquistar a Libertadores, está com tudo, com a bola toda e está com o título do Campeonato Brasileiro de 2024 praticamente nas mãos. O Glorioso pode ser campeão, inclusive com uma rodada de antecedência, Karime e ouvintes, e para isso precisa vencer hoje o Internacional no Caldeirão do Beira-Rio e de quebra torcer para que o Palmeiras não leve os 3 pontos no seu confronto, Karime. Exato, Carlão. Já o Flamengo está com a agenda praticamente confirmada para jogar aqui em Manaus, agora em janeiro. O jogo é contra o Volta Redonda na Arena da Amazônia. A data pode ser no dia 25 ou 26 de janeiro, com horário também ainda a ser definido. E quem anunciou essa novidade foi o presidente da Federação Amazonense de Futebol, Ednailson Rosenha. Olha só, o Rosenha disse que recebeu uma solicitação da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para ocorrer o jogo na capital amazonense. A solicitação, inclusive, partiu do próprio Flamengo, Karime. Olha aí. E chegou a hora da verdade na Copa Norte de Futsal Adulto Masculino 2024. É o seguinte, daqui a pouco, 2 equipes do Amazonas, uma do Pará e uma do Amapá, entram na quadra da Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, aqui em Manaus, para jogar as semifinais e decidir quem vai avançar a decisão da competição regional. Jogão, hein? Em processo de reformulação para 2025, o Amazonas Futebol Clube perdeu mais um atleta que foi regular na campanha de permanência do clube na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. Olha só, o volante Eric Varão se despediu do clube na última segunda-feira e nesta quarta-feira foi anunciado já como reforço do CRB de Alagoas para a próxima temporada. Agora 6h56, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Carlão, eu tenho uma informação importante para os eleitores. É o seguinte, a Justiça Eleitoral informou aos eleitores através das redes sociais que amanhã, quinta-feira, é o último dia para justificar a ausência nas urnas. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pelo sistema Justifica ou entregando o formulário de justificativa eleitoral
eleitoral preenchido num cartório eleitoral. Caso opte, o eleitor que faltou nessas eleições e ainda não justificou, opte pelo formulário, é importante destacar que é preciso apresentar também um documento oficial com foto e dessa forma o processo é mais prático e rápido. Olha, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN e o Google fecharam nesta segunda-feira um acordo de cooperação para ações e projetos de segurança cibernética no setor financeiro e também a criação de mecanismos para proteção contra roubos e fraudes para os usuários do sistema operacional Android e aplicativos bancários, Karine. Exato, Carlão. Esse trabalho conjunto vai possibilitar que o sistema financeiro passe a ter ferramentas tecnológicas de prevenção a fraudes mais eficazes. Só para a gente ter uma ideia, um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas revela que esse ano pelo menos 7,2 milhões de consumidores foram vítimas de golpes. Tá, gente. O Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, lançaram o cartão Meu INSS Vale Mais. Com ele, aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios permanentes podem antecipar R$150 de seus benefícios e pagar o valor do mês seguinte, sem juros, inclusive, correção ou qualquer taxa adicional. Karime. Exatamente, Carlão. O desconto será feito diretamente na folha de pagamento. No modelo físico, o cartão possui chip e senha e pode ser utilizado na função débito e não permite saques. Além disso, o cartão também não permite que sejam feitas apostas físicas ou eletrônicas. Legal, 6h59, vamos agora conferir outros destaques do dia. 18 horas. Pesquisa Quest revela que a avaliação do governo Lula é negativa para 90% do mercado. Lista da BBC das 100 mulheres inspiradoras e influentes deste ano tem 3 brasileiras. A ginasta Rebeca Andrade, a ativista Lourdes Barreto e a bióloga Silvana Santos. China proíbe a exportação de minerais essenciais para os Estados Unidos. Europeus estudam criar empresa para enfrentar a Starlink de Elon Musk. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Polo Industrial de Manaus, o PIN, segue se consolidando como um dos maiores motores econômicos do Brasil. Os números dos 10 primeiros meses de 2024 são realmente impressionantes. Um faturamento de 170,4 bilhões de reais, um crescimento de 14,43% em relação ao ano passado. Em dólar, o faturamento também subiu, alcançando os 31,9 bilhões de dólares, enquanto as exportações atingiram 541,5 milhões de dólares, um avanço aí de 14,16%. Mas os números não são apenas frios indicadores econômicos. Por trás deles estão mais de 125 mil trabalhadores, que direta ou indiretamente tiram seu sustento do PIN. Isso significa que 8,04% a mais de empregos em comparação com 2023, em um país que ainda luta para reduzir o desemprego. O segmento de duas rodas e a produção de condicionadores de ar foram os grandes destaques, refletindo o potencial de diversificação e inovação da nossa indústria. Esse desempenho reafirma a importância da Zona Franca de Manaus como uma estratégia fundamental para o desenvolvimento da Amazônia. Não é apenas sobre números, é sobre impacto social, empregos e sustentabilidade econômica de uma região que enfrenta desafios gigantescos. É hora sim de reconhecer que o sucesso do PIN é o sucesso de Manaus e de toda a Amazônia. Preservar e fortalecer a Zona Franca de Manaus não é apenas uma questão econômica, é uma questão estratégica para o Brasil e também para o mundo. 18 horas. 7-1, Karime, finalizando 18 horas de hoje. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.